atravessou gerações. E meu companheiro Tiago, aqui na técnica de som, nos ajudando na seleção das músicas e colocando o programa no ar. Companheiros da Cultura de Paracuru, Ceará, AM 1150, no Vale do Curu, no Ceará, falando também para Fortaleza. Meus queridos ouvintes aí do Vale do Curu e de Fortaleza, companheiros da Educadora, São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, no Paraná, AM 1180, lá no Paraná, e todos os nossos queridos ouvintes aí do Vale do Ivaí. Um grande abraço. Companheiros da Difusora, Mirassol do Oeste, Mato Grosso, AM 1010, falando para o extremo do país e também para os países do Mercosul. Um grande abraço para cada um dos nossos queridos ouvintes. Los hermanos de toda a América, aquele amplexo. Deus abençoe cada um de você. Ana Cláudia Francisco Sinfrônio, Dona Flórida, Maria Lúcia, Lucimar Maria Alaide, Evaneide, Luana e Aline, Geraldo, Ana Lúcia, Indiara, Maria Eunice, Ana Beatriz, Maria Inês, Tiana Cristina, Dr. Denis, família Meirelles, Luziane, nosso companheirão, Marisa, Noelice, Índio, Joel, Maristela, Dourado, Dani Mazé, Juraci, Guido, Solange, Benício, Zélia, Zeneide, Zenaide, Zenildes, família Silva, Marinalva, Vantuí, Isabel Lohane, você que me dá o privilégio, a alegria da sua audiência. Olhando para o céu de Brasília, além dele o trono da graça do nosso Deus, olhando para o nosso Deus, clamamos: Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão pelo dia, pela noite, por tudo que o Senhor tem para nós e tem nos dado. Abre os nossos olhos para perceber a bondade do Senhor. Desperta em nós a gratidão, o reconhecimento do bem que o Senhor nos faz. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados e nos ajude a perdoar. Nos livre de pecar. Nos fortaleça no Senhor e na força do poder do Senhor. Socorre aqueles que estão passando no momento por dificuldades, tristezas, mágoas e dores. Sustenta cada um, levanta e faz caminhar a vida que o Senhor tem dado para nós. Recebe o louvor de cada um que recebeu as tuas bênçãos e que está com o coração agradecido. Nós te louvamos por todo o bem. Nós clamamos por todos nós. Cuida de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu companheiro, amém, minha companheira. O que é que nós temos para hoje? Olha, neste domingo maravilhoso, 2º do mês de maio, em que o mundo comemora o Dia das Mães, ou o Dia da Mãe. Este é um dia específico para se comemorar, mas é verdade que todos os dias são dias das mães, e qualquer dia é dia da mãe. Sim, vamos lembrar algumas citações bíblicas falando sobre mãe para lembrarmos os valores, a importância, o significado da mãe. E eu começo dizendo assim: Deus, enviando o seu filho ao mundo, não precisou de um pai. Ele escolheu um pai para oferecer ao seu filho Jesus aqui na terra. Mas ele não precisou de um pai. Mas ele buscou uma mãe para, com esta mãe, exercer a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia e trazer Jesus ao mundo. O seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Perdoador, o nosso irmão mais velho, que nos ama e que cuida de nós. Mãe, Jesus teve uma. Pensando bem, mãe é um instrumento de Deus para cuidar, ensinar e dar formação ao nosso ser. Ela é a forma. Deus é o conteúdo. E assim nós existimos. Deus usa este ser humano e, para usar, dotou este ser humano de todas as qualidades, de todos os recursos e meios, de tudo quanto uma mulher precisa para ser mãe. Ela tem essa graça, ela tem estas bênçãos de Deus.
O que é que nós temos mais para oferecer para o Dia das Mães? O nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa consideração por esta criatura de Deus que, sendo instrumento de Deus, nos ensina o caminho dos céus. Usa de todos os seus recursos para conduzir cada filho a Jesus Cristo. Então vejamos. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Aí está a primeira mãe. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E quem é Ismael? O pai de todos os árabes: Jacó, Abraão, Sara, Ismael, filho de Abraão, com a sua empregada, gerou uma grande nação. Veja bem, na hora da agonia, sendo expulsa de casa por Sara e sendo desprezada por Abraão, estando com o filho Ismael no colo, sabendo que não tinha mais comida e nem água para beber, sentou na sombra da árvore, esperando para morrer. E o anjo, então, acudiu e disse: deste aí, que é descendente de Abraão, também farei uma grande nação. E gerou, então, os árabes, por Ismael. A vara e a repreensão dão sabedoria às crianças, porque as crianças entregues a si mesma envergonham a sua própria mãe. Então, mãe faz o carinho, ensina o amor amando, mas também usa a vara para corrigir, para tirar o filhinho dos pensamentos esquisitos, ruins, tirar dos perigos. Ensinar. A mãe é para isso também. E diz: quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou os seus filhotes? O reconhecimento da mãe, que parece uma leoa, que defende os seus filhotes. Coisa terrível é enfrentar uma leoa perto dos seus filhotes. É morte certa, porque ela vai lutar até as últimas consequências, porque ela luta com o próprio leão para não maltratar os seus leõezinhos, os seus filhotes. Esta é a leoa que defende os seus filhos. E sobre Jesus e a mãe diz assim: e desceu com eles, isto é, Jesus com José e Maria, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E quais coisas? A declaração de Jesus no templo, quando Maria e José, buscando Jesus, encontrando no templo, lá em Jerusalém, ela diz assustada: filho, o que é isto que você fez conosco? Conosco, eu e o teu pai estamos aflitos te procurando. E Jesus disse: mãe, vocês esqueceram que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Primeira identificação de Jesus Cristo como Filho de Deus. E a mãe, agora voltando para casa, guardava tudo isto no seu coração. E outra vez, a mãe de Jesus, ouvindo Jesus, em Caná da Galileia, numa festa de casamento, ela pediu ao filho que fizesse ali um milagre, que tomasse ali uma providência. E ele olhou para ela e disse: ô mulher, tenha calma. O que tenho eu contigo, eu devo fazer aqui a vontade do meu pai. Sossega, tudo vai dar certo. E a sua mãe chamou as autoridades daquela casa, os serventuários daquela casa, e recomendou a eles: vocês tenham cuidado
e faça tudo quanto ele mandar. De quem era a autoridade? De mãe. Mas ela estava apontando para qual autoridade? Do Senhor Jesus. Observa como a mãe orienta as pessoas para obedecer o Filho Jesus Cristo. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres, isto já na morte de Jesus, que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha, quantas mães acompanhavam os filhos que eram apóstolos e discípulos de Jesus Cristo. A mãe que orienta no temor a Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra. Isto é mãe. E que beleza de mãe. Agora uma recomendação do apóstolo Paulo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você gostou? Esses textos vão servir de âncora, de alicerce, para tirarmos aí lições sobre mãe, valor da mãe, importância da mãe, comportamento da mãe. Sim, nós vamos à nossa primeira página musical e voltaremos já já. Um grande abraço. Amo você. Estamos de volta aqui, Rede Imaculada 94.5 FM, semeando a paz pelas ondas do rádio. O seu programa Estudando a Palavra de Deus, hoje falando sobre a mãe, a importância, o significado e a qualidade de mãe, em homenagem a todas as mães. Um grande abraço para o pessoal do Plano Piloto da Taguatinga, do Sobradinho, de Recanto das Emas, do Gama, do Novo Gama, do Vila Planalto, do Paranoá, do Lago Norte, do Lago Sul, da Ceilândia e de Samambaia, do Núcleo Bandeirante, do Guará, do Céu Azul, Lago Azul, Santa Maria, Varjão, Estrutural, Parkway, Candangolândia, Braslândia, São Sebastião. E também para o pessoal lá de casa, um grande abraço para a dona Wanda, a Fernanda, a Nandara, o Júnior, o Daniel, o Bruno, o Pepeto. A todos vocês, meus queridos, que me acompanham cada programa. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Vamos ver quais as lições que nós temos para o Dia das Mães? Sim. Ensinamento da Palavra de Deus sobre a importância e a função de mãe. É isso que nós temos aqui nesses textos. Eva, a primeira mãe, foi instrumento de Deus para a primeira família e toda a humanidade. Ela foi uma mãe criada pelos dedos de Deus, instruída por Deus, preparada por Deus para iniciar a humanidade. Mas você, mãe querida, também pode, olhando para o salmista, ouvir dele esta declaração: o Senhor me gerou no ventre da minha mãe. Os seus dedos formaram e teceram os meus órgãos. Formaram os meus ossos e a minha pele. E até os meus cabelos foram contados. Nenhum dos meus dias existiam, mas o Senhor sabia de todos. Então você, igualmente Eva, foi criada pelos dedos de Deus. E é bom que você creia nesta palavra de Deus, dita pelo salmista, e você assuma esta qualidade de obra de arte dos dedos de Deus, plenamente capaz por Deus para exercer este papel, realizar esta missão e fazer a vontade de Deus no reino de Deus, para a glória de Deus, para a tua alegria, sempre. Você, mãe, observa isto. Agar, mãe de Ismael, mãe de todos os árabes, foi acudida e cuidada por anjos. Tenha certeza, a mãe tem ao seu lado anjos para ajudar, ministrar, administrar as bênçãos de Deus na vida desta mulher que deseja, que quer e que se esforça para ser mãe. A
A mãe é dada a autoridade, o amor, a sabedoria para amar, criar e educar o filho. Educar é orientar, ensinar e corrigir. E não existe educação sem coerção. Então a mãe tem a autoridade de Deus para ensinar, amar, educar, corrigir. Se a mãe fizer isto bem, dificilmente esta criança, quando adulta, jamais precisará de ser punida, porque ela sabe o caminho que deve andar, porque a mãe andou com esta pessoa na sua infância. As filhas eram reconhecidas pelas mães que tinham. Sim, me diga, do jeito que você veste, do jeito que você anda, do jeito que você comporta, que mãe você teve? Quem é a tua mãe? Há um desejo de conhecimento, de saber quem é a mãe de determinadas pessoas. É impressionante, mas algumas pessoas já tiveram interesse de conhecer a minha mãe. Eu fico feliz. Coitada, a minha mãe, ela durou muito pouco tempo, mas no tempo que durou, ela me ajudou muito, ela me ensinou muito, muito. Eu agradeço a Deus pela mãe que tive. Maria, além de guardar no coração os ensinamentos de Jesus, instruía as pessoas para fazer o que ela fazia, o que ela orientava. Ou seja, observa o que Jesus diz. Obedece a ele. Jesus valorizou as mães e estendeu a bênção a todas as mulheres para que fossem boas mães, para que sejam boas mães. Sim, é interesse de Deus, é interesse do Senhor Jesus abençoar cada mãe para que ela tenha o suporte suficiente para aguentar os trancos, vencer as batalhas, romper todas as lutas, vencer os desafios e concluir o seu trabalho bendito, que é um trabalho de Deus, que é gerar filhos e educar os filhos e encaminhar os filhos. Jesus valorizou sim a função de mãe. As qualidades maternas são oferecidas por Deus na medida da aceitação da vontade de Deus. É impressionante. Uma criança, uma menina com 2 aninhos, ela já tem aflorando, explodindo o instinto de mãe. Ela já quer cuidar de animaizinhos, ela já quer ter uma boneca para treinar a cuidar de filhinhos. Ela quer isto. Ela aprende com a mãe e quer seguir a mãe. É providência de Deus desde a infância. Paulo ensina que a mãe deve ser honrada e obedecida. Deus abençoa os filhos que obedecem às suas mães. Isto é muito bom. As mães que seguiam Jesus em seu ministério estavam ao pé da cruz, prestando solidariedade ao Senhor Jesus. São lições que estão aí no texto. Pois bem, meus queridos, vamos ouvir a mais uma página musical e voltaremos para aplicar a sabedoria, as lições, a vida. Um abraço, amo você muito. Estamos de volta para dar um abraço nos nossos companheiros, caminhoneiros, motoristas, taxistas, que nos empresta aí a carona gentilmente. Deus abençoe você, meu companheiro. Deus abençoe você, minha companheira. Deus te conduz em segurança e paz para o seu lar, para o seu destino. Deus te abençoe com todas as bênçãos que você precisa para vencer a sua batalha do dia a dia. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Também um grande abraço para o pessoal das cidades do entorno. Novo Gama, Ponte Alta, Pedregal, Valparaíso, Lusiânia, Cristalina, Alexandria, Anápolis, Santo Antônio, Abadiânia, Formosa, Planaltina, cidades do entorno e outras mais. Lá, no Paraná, da Santa Catarina, no Ceará, no Piauí, no Mato Grosso, no Tocantins, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Também outras mais que eu ainda preciso saber. Onde está você? Onde está você me ouvindo aí
pela Rede Imaculada. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Me dê a mão e vem comigo, você que é mamãe. O programa hoje é para você, minha querida mãe. E o que é que nós podemos agora aplicar como sabedoria para melhorar a nossa qualidade de vida? Sim, mãe é a mulher que gesta, cuida, cria, educa e forma um novo ser humano. Isto é mãe. Pode ser que uma só faça tudo isto, e pode ser que várias se juntam para fazer isto. Eu fico pensando nas mães adotivas. Elas não geraram, mas estão na formação, estão no cuidado, na educação. Sim, são mães da mesma forma. Pensando bem, uma pessoa pode ter mais de uma mãe, ou pode não ter nenhuma. Uma pessoa pode ter. Eu, por exemplo, tive 3, né? 3 mães. 2 eu posso falar. Foi a mãe que me gerou e a outra, a mãe que me amamentou. Eu tive uma mãe de leite, né? Aliás, eu tive 2. Uma eu posso falar, que é a minha sogra. Coincidentemente, eu sou o genro que mamei na sogra. Isto quando recém-nascido. Bem entendido, recém-nascido. Mas a sogra, que na época era minha mãe de leite, não pôde ficar comigo o tempo todo. E o meu pai teve que arrumar uma égua para que eu mamasse leite da égua. Então, a outra mãe de leite é uma égua. E o meu irmão de leite é um filho da égua. Mas, tá aí, providência de Deus, eu fui criado com leite de égua. E se você me vê por aí dando alguns coices assim, isso tá no DNA. Isso veio do leite que eu mamei lá na égua. Não é na minha mãe de leite, que é a minha sogra. Bem entendido. Ok, providência de Deus. Eu tive 3. A mãe tem a autoridade e o amor suficiente para corrigir os filhos e deve fazê-lo no momento certo, na medida certa e na forma certa. De vez em quando eu vejo mãe batendo no filho com a palma da mão. Olha, isso não é correção. Isto é espancamento, porque a Bíblia fala que deve ser corrigido com uma varinha. Uma varinha, não é com a palma da mão, porque a palma da mão é para fazer carinho, é para manifestar amor, cuidado. E se você usa o mesmo instrumento que a palma da mão para fazer carinho, para apresentar os cuidados, e depois usa para bater, ai, na cabecinha da criança, ele começa a ter medo da mão da mãe, porque é um instrumento doloroso. Tenham cuidado, mamãe. Aprenda a corrigir, se necessário, o seu filho com instrumento devido, ok? A mãe é identificada no comportamento dos filhos, e isso de longe, porque os seus comportamentos são copiados. É marcante, é formador. Mãe é sempre um exemplo. Maria cuidou de Jesus e ensinou como é ser mãe. Ela guardava no coração e orientava com a orientação de Deus e as próprias palavras de Jesus. Ela fazia isso como orientação. Ela orientava as pessoas a fazerem o que ele mandava. Eita, mas que exemplo de mãe! Que coisa mais bonita! Se você ensinar para o seu filho o que é que Jesus falou, o que é que Deus falou, e ensinar para o seu filho o comportamento que Jesus teve, que Jesus ensinou. E também para as pessoas. Pode sim. Mãe tem autoridade e sabedoria. Ser mãe é ser instrumento de Deus com poder e autoridade. A mão sempre dirige a humanidade pelo filho. A mão da mãe é o leme que vai dirigir a humanidade. Pensa nisto, porque a mãe que forma bem o seu filho fornece para a humanidade um cidadão, uma cidadã.
capaz de fazer o bem. Pelas agonias das grandes mães da história e na atualidade, sabemos que Deus abençoa e ampara as mães do mundo inteiro. Ele conhece as agonias das mães. As mães, em comunhão com Deus, sempre vencem e se realizam como mãe. Honrar a mãe é concordar com Deus e esperar todas as bênçãos que Ele tem para os filhos. Sim, meu querido, minha querida, eu aproveito para concluir esta homenagem, esse estudo sobre a importância, o significado da mãe, para agradecer às mães que têm me ajudado muito. A minha mãe, a dona Orlandina, a outra minha mãe, a dona Desirê, a outra mãe que eu tenho lá em casa, que é a dona Wanda, e tantas mães que Deus tem me dado para me trazer uma palavra, para me trazer uma recomendação, uma orientação, uma oração. Sim, muitas mães Deus tem me dado para me dar uma palavra, para orar, pedir a Deus por mim, para me confortar, consolar em momentos difíceis. Sempre tem uma mãe mandada por Deus, como instrumento de Deus, para me ajudar. A todas essas mães, eu clamo a Deus todas as bênçãos, para que elas sejam perfeitas, completas, capazes, plenamente instruídas por Deus para exercer o seu papel e também plenamente abençoadas por Deus para sentir a alegria, a felicidade, a segurança, a paz e a vitória. Perceber a vitória pelas mãos dos seus filhos, incluindo eu. Para você, mamãe, que tem me ajudado. Para você, mamãe, que tem ajudado a sua comunidade. Para você, mamãe, que tem clamado a Deus a favor dos filhos aí, perdidos no mundo, desobedientes, no sofrimento, na agonia, na dor. Os filhos enfermos, as mamães nos hospitais, nas casas de saúde, as mamães nas portas das cadeias, nas delegacias, as mamães lutando com filhos drogados, as mamães lutando com filhos mortos, porque a sociedade mata. Eu clamo a Deus que tenha misericórdia das mães do Oriente Médio, as mães que estão vendo os filhos mortos e os vivos quase na hora de morrer. As mães que olham para o céu e além de nuvens, ela vê bombas, ela vê mísseis, ela vê coisas terríveis. Ô Senhor, tenha misericórdia dessas mães. Eu clamo a Deus que tenha misericórdia e abençoe as mães que estão vendo seus filhos sendo levados para sistemas perniciosos, perigosos, assassinos. Mães que estão vendo os seus filhos morrer de fome, morrer de sede, morrer no frio, morrer. Morte mais triste e morte mais besta. Morte gerada pela maldade humana que desconhece o valor e a importância das mães. Que desconhece o amor e a piedade de uma mãe. Que desconhece a dor de uma mãe quando vê o seu filho perdido, morrendo, estraçalhado, sendo usado. Clamo a Deus por todas essas mães. Louvo a Deus por todas essas mães. E agradeço a Deus pela sua existência. Mamãe, eu agradeço a Deus pela sua existência. E em nome do Senhor eu te abençoo. Com todas as bênçãos que você precisa. Eu clamo a Deus. Abençoa, Senhor, cada mãe. Abençoa, Senhor, e dá vitória. Para a glória do Senhor e para a alegria da mãe.
alegria da família, alegria da nossa sociedade. Mães do nosso Brasil, receba as bênçãos de Deus. Oriente os seus filhos para que, juntos, orientados pelas mães, no amor de mãe, melhoremos o nosso comportamento, o nosso relacionamento, as nossas atitudes, melhoremos a nossa responsabilidade na sociedade. Deus tenha misericórdia de nós e abençoe cada mãe e que cada mãe abençoe cada filho. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Amo você!